Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Senhor Dharma. Bravo! E como nós estamos no mês do Halloween, no mês do terror, eu decidi fazer finalmente um top 10, mas sobre os meus filmes de terror que eu mais gosto. Seja para aqueles que me assustaram, que a mitologia é bacana, pela curiosidade na trama ou até os três juntos. Então se você tiver o seu próprio top 10, deixa aí nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, ajude o Sr. Dharma e clique no botão de inscrição, aperte o like e também o sininho para você receber todas as notificações. Lembrando que esse é o meu top 10, baseado em escolhas pessoais que foram alteradas diversas vezes por não saber qual filme deveria estar aqui. E também é o meu top 10 de agora, pode ser que no futuro ele mude novamente com a chegada de um novo longa. Mas por enquanto que isso não acontece, seguimos com o vídeo. Bora! Em 10º lugar, um filme que foi mencionado recentemente no canal, A Entidade, estrelado pelo Ethan Hawke, que é um escritor que se muda com a sua família para uma casa nova, onde ocorreram assassinatos estranhos. Isso vocês já sabem, até porque eu contei no vídeo anterior. Então se você ainda não assistiu o vídeo, veja ou continue por sua conta e risco. Grazie. Quem viu sabe que o filme tem uma entidade Encher it! que pega as crianças mais novas das famílias e as manipulam para cometer as mortes e filmá-las. E essa criatura se alimenta disso e também das crianças, provavelmente. Como no vídeo passado, eu também vou dizer aqui que eu sei que o longa tem muitos jumpscares, muitos deles funcionam pra mim, ainda que os efeitos sonoros sejam muito altos pro meu gosto, como na cena do cortador de grana, que por motivos de YouTube me bloquear, não será mostrado aqui o final da cena e nem as dos assassinatos. Eu coloquei a entidade em 10º lugar porque eu gosto muito do conceito que foi criado aqui, através das fitas gravadas numa câmera Super 8, dando um tom mais horripilante de se ver e que me causou terrores antes de dormir. O monstro da vez ele é bem horroroso, a trilha sonora é bem macabra, principalmente quando toca na cena das fitas, e os sustos contribuem para que você não tenha uma boa noite de sono. Então a entidade está na Amazon Prime Video, no Globoplay e Lionsgate Plus, caso você queira conferir. Tá bom. Em 9º lugar temos o remake americano de O Chamado. Sim, não é o longa original japonês, porque eu ainda não vi. What? Mas tá na lista pra ver, não se preocupem com isso. É mentira! Eu lembro de ter ficado muito aterrorizado quando eu vi esse filme lá pra 2002 ou 2003, eu devia ter 6 para 7 anos. A idade muito certa de ver essas coisas, né? Mas eu via mesmo assim. O maluco é brabo. E o curioso é que a Samara, ela nem aparece no filme por muito tempo, só ali no final do filme. E quando eu pegava pra rever, eu não lembrava disso. Então o longa mudou completamente na minha cabeça. Ele cadecia muito mais o suspense psicológico, a gente não sabe direito se as bizarrices estão acontecendo ou não. Se na entidade tinham fitas bem assustadoras, quem não se lembra da temida fita com imagens nojentas, grotescas e esquisitas? E que após ver o seu conteúdo, a Samara pega o telefone, vai ligar pra você e diz que em 7 dias ela vai te matar. Caracas. Isso pra mim, pra muita gente na época, foi de borrar as calças, saber que tem uma contagem regressiva da sua vida e que a cada dia que passa você fica mais perto da morte. Isso era muito aterrorizante. Sem contar que as pessoas que morreram pela Samara e foram encontradas com expressões muito horríveis. Agora, se assistir o filme hoje em dia, algumas coisas não vão mais funcionar. A exemplo da própria fita VHS que hoje em dia nós não usamos mais. Então é preciso se colocar no contexto da época. Então se você estiver curioso e nunca viu, O Chamado está na HBO Max e Amazon Prime Video. O sangue de Jesus tem poder! Em 8º lugar, um terror misturado com comédia, o famoso terrir, chamado de O Segredo da Cabana. Cara, que filme legal, que filme divertido de assistir, sério. A trama pode até te enganar de primeira, mas eu garanto que ele é recompensador. Porque você deve estar pensando, ah não, mais um filme de cabana. Eu já vi isso 100 vezes. É, eu sei, só que dessa vez é diferente, eu lhe asseguro disso. Pode parecer que é tudo igual novamente, só que a diferença é que aqui no filme nós temos um pessoal que está trabalhando para uma organização que observa esses jovens mancebos que vão para a cabana passar um finalzinho de semana, tudo que tem direito nesses filmes de cabana. Sexo! Porém, o que eles não esperavam é que esse pessoal que está trabalhando nessa empresa pode mudar
tudo que estiver no ambiente para induzi-los a uma futura morte. Então é uma voz cochichando no teu ouvido, é uma fumaça que mexe com o teu sistema biológico, são objetos espalhados que, seja qual deles for escolhido, vai criar uma narrativa do terror que irá passar mais adiante. Então é muito legal, muito bacana. Essa ideia do longa é pegar todos os clichês que já foram utilizados inúmeras vezes e brincar com eles. Isso faz com que o Segredo da Cabana seja bem diferente dos demais. Tudo isso regado a um humor bem mais sombrio, mas que pelo menos vai te compensar no final. Final esse que é espetacular, mas que infelizmente eu não vou poder mostrar porque tem muito sangue, tem muitas mortes rolando, então é melhor que você procure o filme na Amazon Prime Video ou no Lionsgate Plus. Em sétimo lugar temos Sinais, que talvez tenha sido a minha porta de entrada para filmes de horror. Eu posso estar enganado, mas eu tenho lembrança de ver esse filme que foi bem na mesma época do Chamado, que até possui similaridades. Aqui no caso, os ETs eles não aparecem de cara, a gente só vê uma perna no milharal, uma cena boa pra carvalho, inclusive, ou a mão de um ET passando por debaixo da porta, as suas silhuetas ou até seus passos pesados. O diretor M. Night Shyamalan, nessa época, ele estava brilhando. Ele é um dos meus diretores favoritos, mesmo tendo um currículo muito irregular. Eu gosto dos seus primeiros filmes, onde ele conseguia balancear o suspense com o terror do desconhecido. Afinal, o que esses ETs querem? E quem nunca se arrepiou completamente com a cena do ET em Passo Fundo, no Brasil? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. O pequeno Sr. Dharma entrou em parafuso, congelou de medo e correu para se esconder debaixo do lençol ao ver aquele ET que estava se escondendo ali atrás dos arbustos. E, enfim, aparece em rede nacional. Inclusive fez com que o meu irmão mais velho tivesse medo dessa cena até os seus 20 anos de idade. Olha o que foi que você fez, Shyamalan. Você traumatizou a criança. Até zoava dizendo pra ele: ei, cara, tá lá atrás, tá lá atrás. Que pariu, meu filho da p... A trilha sonora do James Newton Howard também é de uma sacanagem de tão boa, né? Ela é muito icônica, até hoje você se lembra automaticamente de qual filme que ela pertence. Certamente que sim. Assim como em O Chamado, o Sinais pode também ter perdido um pouco do terror por causa de Todo Mundo em Pânico 3. Ela morreu! Ela bateu as botas, ela teve uma morte horrorosa e sofrida, ela morreu! Eu adoro o filme, mas ele meio que estragou a imagem desses outros dois filmes. Caramba, que mulher chata. Eu estou te dando 7 dias. Se me derrater, ele voa aí e te mata agora. De qualquer forma, o filme continua muito bom até hoje, só peca ali no finalzinho, mas ainda é bom. Se você quiser assistir, ele está no Star Plus. Take me to the son of a bitch! Take me to him, come on! Em sexto lugar, temos mais um filme de terror com brinca com a comédia em Pânico, o slasher que redefiniu o subgênero nos anos 90, já que o mesmo estava respirando por aparelhos após estar saturado por inúmeros filmes iguais. O diretor Wes Craven, que já havia criado sua obra-prima do horror em A Hora do Pesadelo, de 1984, unido do roteirista Kevin Williamson, os dois criaram uma excelente obra que traz um novo assassino mascarado que se tornaria bastante icônico, um roteiro que zoa com os clichês do subgênero e nos faz duvidar de todo mundo. Afinal, quem é o Ghostface nesse filme? Só que não erra ele, erra ele. E apesar de eu ser um grande fã do quarto filme, ele é o meu favorito, é inegável que o papel do filme original ele teve muito êxito em ressuscitar uma classe que estava morrendo. E por causa disso, surgiram novos slashers filhos de Pânico, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e Lenda Urbana. Então, assim como em O Segredo da Cabana, o Pânico é um filme muito agradável de assistir e que, por mais que hoje em dia os segredos não sejam mais segredos, todo mundo já sabe o que acontece, ainda se surpreende muito pela sua coragem, pela sua originalidade de trazer o slasher para tempos mais modernos. Até porque Pânico é dono de uma série que conta com 6 filmes e um 7º a caminho. E para mim ele detém um recorde de vários filmes bons na mesma franquia. Mesmo o terceiro sendo o mais fraquinho, os estúdios deveriam repensar em como criar os seus novos assassinos na cultura pop. É só aprender com Ghostface e personagens carismáticos como a Gale e o Dewey,
além, claro, da Sidney Prescott. Pânico, o primeiro e não o quinto filme que tem o mesmo nome, está na HBO Max. Tudo bem. E no quinto lugar, o clássico Psicose, de 1960, dirigido pelo grande Alfred Hitchcock. Não é mistério pra ninguém hoje em dia do que esse filme se trata e também das suas reviravoltas. Eu não vou lembrar se eu já conhecia os twists quando eu assisti o filme ou eu não fazia ideia. Mas eu lembro que tinha achado um filmaço. Mesmo não tendo um orçamento maior como nos outros filmes, o Hitchcock fez com que tinha em mãos e criando certas regras, né, para as pessoas que não chegarem atrasadas nos cinemas e nem contar com o que aconteceu ao final da projeção. Ele conseguiu trazer para o mundo mais uma obra-prima com O e P maiúsculo. Concordo. O roteiro, que é adaptado do romance de Robert Bloch, ele é muito feliz em contar com perfeição uma história que começa de um jeito, com a personagem da Marion roubando um dinheirão e fugindo com ele, passando por situações muito tensas, e a trama indo de encontro ao Bates Motel, onde a Marion encontra e conhece o Norman Bates, o gerente ali do hotel de estrada. E logo após isso nós temos a morte repentina dela, que é a famosa cena do chuveiro, uma das maiores reviravoltas do cinema, se não a maior. Não. Sim. Não. Olha sim! Então temos praticamente 2 filmes em um, onde a última parte predomina até o final, onde há assassinatos, típico de um filme slasher, só que nesse caso é um slasher muito diferente dos demais, possui reviravoltas ao final do longa. Quando a gente descobre que o Norman estava se vestindo com as roupas da mãe, a Norma, e se passando por ela, falando e agindo como ela, cara, isso é de explodir muito as cabeças. É bom pra caralho. Então imagine que você está em 1960 e assistia filmes que não eram violentos, não tinham situações complexas, eram bem leves, normais, e aí, bum, chegou Psicose para mudar tudo isso. Foi um completo choque para a audiência daquele tempo. E sim, eu sei que o final tem uma cena de diálogo expositivo por parte do psicólogo, mas eu não me importo, porque eu entendo que isso era algo da época. Apesar disso, Psicose continua sendo uma obra maravilhosa e que deve ser estudada até hoje, pelos seus conceitos e decisões mais audaciosas. Psicose encontra-se no streaming da Telecine e no Globoplay. Sim! Em quarto lugar, temos mais um longa do diretor M. Night Shyamalan, só que agora é a melhor obra que ele já fez na Terra, O Sexto Sentido, de 1999. Que conta uma história de um garoto, o Cole, que faz amizade com um psicólogo, que é o Bruce Willis. Só que o pobre do menino, ele vê fantasmas o tempo inteiro, então ele pede ajuda ao nosso querido John McClane. O Sexto Sentido é outro filme, como Psicose, que todo mundo já sabe dos segredos hoje em dia. Mas na época, cara, ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. E esse filme foi um sucesso, mesmo sendo uma obra que não era uma sequência, não era baseado em livro, não era um remake, não era um reboot. Ele era um roteiro brilhante e original do Shyamalan, que teve sorte e azar ao mesmo tempo, porque logo após O Sexto Sentido, quase todos os seus filmes possuem reviravoltas que o público nunca gostava tanto quanto do Sexto Sentido. Entretanto, foi com ele que o mundo descobriu esse diretor, as suas façanhas. A gente sabe que o personagem do Bruce Willis estava morto o filme inteiro, quer dizer, quase o filme inteiro, porque o prólogo ele ainda estava vivo. E isso acaba rendendo cenas que nós achávamos que aconteceram de uma forma, mas que na verdade nada aconteceu. Seja na suposta conversa entre ele e a mãe de Cole, ou na cena do restaurante com a sua esposa. Então, antes da grande revelação, a gente ainda estava se assustando com os fantasmas que atormentavam o Cole, mas que depois ele acaba entendendo o seu propósito e vai ajudar essas almas perdidas a continuarem as suas jornadas. Então, apesar das cenas de horror, é um filme muito bonito nesse sentido, que traz uma mensagem bacana e tem, obviamente, esse twist que pegou todo mundo despreparado, que é saber que o Bruce Willis estava morto quase que o filme inteiro e que todo esse tempo ele era um fantasma que estava sempre do lado do Cole. E o Cole não sabia. E aí nós vemos várias cenas passadas que pensamos ter acontecido de um jeito, mas rolou de outro porque ele nunca falou com ninguém. É um plot twist inacreditável que merece estar no top 5 desse vídeo. O Sexto Sentido tá no Star Plus para você conferir. Que intenso diálogo, hein, Rogerinho? Excelente programa que estamos fazendo hoje. Chegando no top 3, o terceiro lugar fica com Halloween, de 1978. Você tá falando sério? Desculpe, minha senhora, eu sei que tá decepcionada. E dirigido por John
Carpenter, que revitalizou o slasher no final dos anos 70, assim como o Pânico fez em 96. Ó, o caba lá no... O caba lá onde, meu irmão? Eu acho que eu tomei no cu. Só que diferente do Ghostface, o assassino aqui é Michael Myers, que entra mudo e sai calado, brecha as pessoas e as mata quando chega a hora certa. E por que eu adoro esse filme e até mesmo a franquia que mais me dá raiva do que alegrias? Tu é doente, cara. Olha, eu simplesmente não faço ideia. Eu só sei que o pequeno Sr. Dharma assistiu essa pérola e se impressionou como a história foi contada, como foi bem dirigida. Mesmo o John Carpenter tendo um orçamento risível, ele fez o que podia com os $300 mil. E a gente tem que se lembrar que é graças a ele que Halloween tem o melhor tema de horror de todos os tempos. É verdade. O tema de Sexta-feira 13 até é legal, o da Hora do Pesadelo também, mas ao meu ver eles não chegam aos pés da trilha minimalista de Carpenter. Que voltou a criar as trilhas para a trilogia de Halloween da Blumhouse, que chega a ser até melhor do que a trilha original, mas fica só na trilha, tá? E antes das sequências intermináveis, que contaram até demais sobre o passado de Myers e até tinha sobrinha e o cacete, no primeiro filme nós não temos nada disso. Só sabemos que ele matou a irmã quando tinha apenas 6 anos e que 15 anos depois ele escapa do hospital psiquiátrico. E aí o seu psiquiatra, o Dr. Samuel Loomis, Seu desgraçado. ele vai atrás do Michael Myers para tentar impedir que o mesmo cometa crimes e, já que por 15 anos ele não conseguiu nada com ele, sabe-se lá o que o Michael pretende fazer. Então quem é que se lembra aí das cenas em que o Michael fica observando a Laurie Strode e as suas amigas atrás do arbusto e dele silenciosamente espreitar na casa delas? Pô, eu tô todo arrepiado só de lembrar, mano. Inclusive, eu tô ouvindo a trilha sonora dos filmes enquanto eu tô editando esse vídeo. Mas voltando a falar do filme... Então, Halloween está na Amazon Prime Video, Lionsgate Plus e Paramount Plus pra você assistir. Show! Chegando na reta final, no segundo lugar temos Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, dirigido por Ridley Scott. É o melhor e maior filme de terror espacial já feito na história. Como Halloween, Alien também tem uma franquia de vários filmes onde poucos são realmente excelentes, como este que estou comentando. O primeiro, o original, o que trouxe cagaço para o Sr. Dharma quando ele também era uma criança, a ponto de entregar o DVD para uma pessoa da família. Não, eu não quero isso, eu me assustei demais. Arregou. E pô, esse filme ele tem uma das ideias mais legais que eu já vi com relação à origem de uma nova espécie alienígena. Um troço pregar na sua cara e não sair por nada deste ou do mundo dele, ingerir um bicho pela sua boca, ele sai do seu tronco em forma de uma berinjela, cresce muito rápido e te mata sem você saber que caiu na armadilha dele. Esse é o xenomorfo de Alien. Por que tanta violência, rapaz? Tem um fato que os 3 filmes deste top 3 possuem, é que todos eles são lentos e demoram para apresentar de fato o que vai acontecer na história. Porém, eu acho que essas tramas são bem contadas de acordo com o tempo que tem, e em Alien não seria diferente. A criatura só vai aparecer com mais de 1 hora de filme e ainda aparece pouco, fazendo ainda assim aumentar cada vez mais o suspense da gente saber onde ele está, porque a gente não faz ideia, já que os passageiros estão confinados na espaçonave Nostromo. Eu lembro de ter visto o trailer bem jovem e com aquela gritaria e caos espalhado na Nostromo, eu não sabia do que estava rolando. Então eu decidi assistir o filme e foi um Deus nos acuda, porque o medo era real. Apesar de hoje em dia eu não tenho mais um pingo de medo com Alien, ele é até um pouco tosco em alguns momentos, mas era por causa do orçamento que não era tão grande para a época. E saber que bem no final do filme, onde todos morreram com exceção da Ripley e o gato Jonesy, que precisam sobreviver ao bicho asqueroso que ronda pelos dutos da Nostromo e você não sabe aonde ele vai se expor subitamente. Esse mesmo medo que eu tive quando criança vendo o filme, eu tive com o game Alien Isolation. Então quem é fã da franquia e tiver condições, eu indico que você jogue esse jogo, porque eu garanto que você vai sentir na pele o que a Ripley
e seus amigos sentiram em O Oitavo Passageiro, que era para ser nono devido à existência do gato, mas tudo bem. Então Alien, O Oitavo Passageiro está disponível no Star Plus. É mesmo? E em primeiríssimo lugar, já foi Alien, já foi Halloween. O que pode vir em seguida? Pornô. O Exorcista? Pior que não. Eu não acho o filme ruim, longe disso, mas eu não sou tão fã quanto eu sou de O Iluminado. Deve estar bêbado. Ah, eu prefiro mais o Iluminado do que o filme com a menina possuída pelo capiroto, tá? Mas nada contra o longa de William Friedkin. Mas no filme do Stanley Kubrick, nós temos a família encabeçada pelo cara de maluco Jack Nicholson, que vai pro Hotel Overlook passar um tempinho, já que o Jack ele vai cuidar da manutenção do local como um zelador. O problema é que esse hotel tá cheio de fantasmas que tem um plano muito cruel e obscuro, que é induzir o Jack a matar a sua própria família. É bem sombrio esse objetivo e conforme o filme vai passando, a mente do Jack Torrance vai se deteriorando a ponto de realmente querer matar sua mulher e filho. O hotel, no caso os fantasmas do hotel, eles querem o poder que o Danny tem, no caso o filho do Jack, que é o poder da iluminação. Eles adquirindo esse poder, os fantasmas ficam mais fortes. Só que eles não conseguem pegar o Danny, então eles vão atrás do Jack para fazer com que ele mate o próprio filho. E a razão desse filme estar no meu top 1 não é só porque é um bom filme ou porque outras obras fizeram referências a ele, mas porque o longa ele guarda segredos que até hoje criam-se teorias do que o diretor Kubrick estava querendo dizer. Então eu indico também para você o documentário Room 237, O Labirinto de Kubrick. Bom demais. Fora isso, o longa contém cenas de horror que entraram para a história do cinema e que influenciou tantas outras obras como, por exemplo, Doutor Sono, que é uma sequência direta do filme e livro Iluminado. Quem aí não se arrepiou com as irmãs gêmeas chamando o Danny para brincar naquele corredor? Caralho. E quem aí não se assustou com a presença que tem no quarto 237? Ai, minha nossa. É, rapaz, passar um tempo desse Hotel Overlook... Não é brinquedo, não! Ainda tem aquele labirinto na neve que gera uma cena muito tensa de perseguição do pai atrás do filho, né? Bom, então O Iluminado, ele encontra-se na HBO Max, caso você já viu queira reassistir. E se você que não viu o filme... Você é doido? E quer dar uma conferida, tá lá na HBO Max. Então é isso, pessoal. Este foi o meu top 10 filmes de terror favoritos. Alguns deles são suspenses ou tem um pouco de comédia, mas mesmo assim são os meus prediletos, cada um mais diferente do que o outro. Eu ainda tenho mais 20 filmes, né? Porque na verdade era um top 30. Então se vocês quiserem saber o que é, quais são os outros 20, deixa aí nos comentários. E deixa nos comentários também qual é o seu top 10 de filmes de terror. E se você já deixou o like e apertou o botão de inscrição e do sininho, meus parabéns, tá bom? Que cara mais engraçado. Então até mais, pessoal.